Fala, Atleticana, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Atletis, dessa vez para falar sobre o meio-campista João Cruz, porque no próximo domingo, dia 1º de junho, o Atlético Paranaense entra em campo às 16 horas no estádio Germano Krieger, lá na cidade de Ponta Grossa, para enfrentar o Operário Ferroviário em partida válida pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E segundo as últimas informações, o treinador rubro-negro Odair Hellmann deve manter a base da escalação que derrotou o Atlético na Liga Arena no último sábado. Porém, o atacante Isaac sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito e passará pelo menos de 3 a 4 semanas afastado dos gramados para tratamento, o que impõe pelo menos uma modificação na escalação do Furacão. E além de Isaac, o meio-atacante colombiano Kevin Velasco estará afastado por 3 semanas para tratamento de uma lesão no tornozelo, e Leozinho voltou a trabalhar com bola nesta semana depois de um longo período de afastamento por conta de dores na região do pubis, ou seja, também não reúne as melhores condições físicas. Kaique Paquetá, destaque da equipe sub-20 do Furacão e que poderia receber uma oportunidade do treinador, é mais um que enfrenta questões físicas e que não estará à disposição neste momento. Ou seja, o único substituto natural no elenco do Atlético seria o Tevez. Porém, quem deve receber essa oportunidade é o meio-campista João Cruz, que se destacou pelo lado direito do campo durante a vitória sobre o Atlético. E essa é uma opção interessante, gente, na medida em que a característica natural do João Cruz de procurar a região central do gramado abre espaços para as ultrapassagens do Cauã Moraes pelo lado direito, que é um lateral jovem e bastante ofensivo, e mais acostumado do que o nosso meio-campista a trabalhar pelo corredor externo. E o João Cruz merece essa oportunidade, especialmente depois de desequilibrar o confronto com o Atlético em favor da equipe comandada pelo técnico Odair Hellmann. E não custa relembrar que é um dos grandes destaques das categorias de base do Atlético nos últimos anos, inclusive mereceria um maior carinho e preocupação por parte do clube em relação ao seu desenvolvimento, não só ele, mas uma série de outros jogadores jovens das categorias de base do Atlético têm sido sistematicamente sabotados pela falta de um planejamento mais adequado por parte do clube, e eu espero que o João consiga transformar essa situação. E mesmo nesse cenário terrível para os meninos da base, que pouco ou nada tiveram de espaço em 2025, o João Cruz tem conseguido aos pouquinhos acumular bons números da Série B do Campeonato Brasileiro. Na Série B do Campeonato Brasileiro em 2025, o João Cruz disputou 5 partidas, sendo que nenhuma delas como titular, e somou 176 minutos, uma média de 35 minutos em campo para cada participação. Ele não marcou gols e concedeu uma única assistência diante do Atlético, que poderiam inclusive ser duas, não fosse aquele gol bem anulado pela equipe de arbitragem, seria o segundo do Renan Peixoto naquele confronto. E, em média, ele soma 76 pontuações com bola por 90 minutos e completa 39,3 passes com 86% de precisão, que é um número de precisão bastante interessante para um jogador que tem tido a produtividade que o João Cruz tem conseguido. Em média, 3,5 cruzamentos completados por 90 minutos com 31% de eficiência. Eu sei que parece um índice de acerto baixo, mas em geral a gente costuma considerar acima de 20% em relação a cruzamentos, um número bastante aceitável para a precisão nesse quesito. Em termos de lançamentos longos, que não é tanto a característica do João, 1,5 completados, que é um número razoável, com 42% de precisão, que também é um número razoável e nada mais do que isso, mas chama atenção o número de passes decisivos por 90 minutos. Passes decisivos são passes que geram finalizações, e o João tem concedido 2,5 passes desse tipo para cada período de 90 minutos no gramado, e o que significou até esse momento a criação de uma grande oportunidade de gol. Além disso, ele completa meio drible por 90 minutos com 33% de eficiência, esse é um número que poderia melhorar, mas tem disparado 4,6 finalizações por 90 minutos, sendo que 1,5 delas na direção do gol adversário, e perdido 17,9 posses de bola, o que também é um número que precisa melhorar. Então, gente, no diagnóstico geral, a gente tem um menino de 19 anos de idade, preparado para fazer essa transição, precisando de oportunidades, com alguns aspectos do seu jogo a lapidar ainda, claro. A questão da perda da posse de bola é um número que me preocupa um pouquinho, mas é natural para um jogador que tem pouca experiência no futebol profissional, que fisicamente não é tão potente quanto os meio-campistas, né, os volantes que vão marcá-lo. O João vai precisar encontrar soluções para esse tipo de situação, soltar mais rápido a bola, fazer um domínio direcionado, para conseguir cuidar melhor da bola, que é uma coisa que eu também cobro do Bruno Zapelli. Mas, em linhas gerais, o João tem conseguido bons números, e eu espero que ele, tendo merecido essa oportunidade como mereceu, que ele consiga se consolidar na equipe titular, seja como meio-campista na região central, seja pelo lado do campo, que ele conseguiu desempenhar bem pelo lado direito,
pelo lado esquerdo lá no começo da temporada ele acabou não conseguindo render. E eu torço principalmente para que ele se consolide na equipe principal, que o Atlético comece a olhar com um pouco mais de carinho para as categorias de base, porque muito da viabilidade de um legado em relação a 2026, por exemplo, passa por esses meninos, por você conseguir consolidar um Cauã Moraes, um Arthur Dias, um Leonardo Derrick, um João Cruz na equipe principal, porque são esses os jogadores que vão ter teto técnico acima daquilo que a gente conseguiria contratar para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Não custa relembrar, por exemplo, que na última vez que o Atlético disputou a Série B do Campeonato Brasileiro, os dois grandes jogadores que nós conseguimos manter da Série B para a Série A foram o zagueiro Manuel e o atacante, o ponta-direita Marcelo Cirino, ambos naquela ocasião vindos das categorias de base, jogadores que se consolidariam em referências de uma equipe que conseguiu ótimos resultados na temporada seguinte. Então, se o Atlético quer realmente construir um legado, isso passa muito pela utilização das categorias de base, que é parte fundamental do projeto esportivo do clube, um projeto esportivo que tem sido muito achincalhado pela diretoria recentemente, e que precisa ser resgatado e melhor estruturado para que o Atlético tenha maiores chances de sucesso, não somente na Série B do Campeonato Brasileiro em 2025, mas principalmente também nas próximas temporadas, quando o clube precisa voltar a um lugar de protagonismo, a um lugar de referência no futebol brasileiro, como esteve em algum momento nos últimos anos. Mas quero saber também a opinião de vocês. Claro, quem é que deveria substituir o Isaac? O João Cruz é ou não uma boa alternativa e por quê? Deixem aí nos comentários. Eu sempre estou olhando aquilo que vocês estão comentando nos vídeos que eu publico aqui no canal Threads. E se você está chegando agora de Marte e não conhece o canal Threads, fica aqui o meu convite para que você deixe o seu like no vídeo de hoje, me dê essa força, se inscreva na Threads, o objetivo em 2025 é chegar aos 100 mil inscritos, e se isso acontecer, já existe uma promessa de que haverá sorteios para premiar os inscritos aqui do canal. Então é isso, gente, a gente volta a falar do Atlético Paranaense assim que possível, provavelmente na próxima segunda-feira aqui no canal Threads. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima!